Este vídeo hoje vai encontrar todas as almas que estão prontas para atravessar esta grande era dourada. Então, para quem chegou agora aqui e não me conhece, o meu nome é Patrícia Peixinho e eu trabalho com mentoria holística, com expansão de consciência, acima de tudo com a medicina da alma, que é descortinar tudo aquilo que está para além da persona, da identidade que nós trazemos aqui para o mundo quando nascemos. Então eu sou fascinada pela alma, pelos assuntos que sustentam a alma, tá? Por todos os bloqueios mentais, bloqueios emocionais, bloqueios espirituais. Eu adoro estudar o ser humano, a mente humana, o coração humano, e é este o trabalho que eu faço, é fazer um equilíbrio, tentar criar aqui um equilíbrio através de todo o conhecimento que eu desenvolvo. Há muitas e muitas vidas, não é desta vida só, não é? E através de todo o conhecimento que eu trago no meu ADN, o meu ADN cósmico, não é? Então eu adoro ajudar as pessoas a conhecerem-se mais e mais um bocadinho acerca de si, porque na realidade há muitas pessoas que estão aqui na Terra, mas não sabem qual é o seu papel, o seu propósito, a sua missão. Chegamos à Era Dourada, à Era da Verdade, da Consciência e da Iluminação. Tudo aquilo que está agora a ser iluminado está a ser descortinado, não é? Porque toda a verdade está a vir à tona, a verdade nas nossas próprias vidas, no nosso mundo exterior, no mundo em geral, porque a Era Dourada é isto que traz. Traz uma consciência da totalidade e da autenticidade. Por isso é que esta nova era é uma era onde os velhos gurus vão acabar, os influencers que não têm a sua verdade sustentada vão completamente evaporar-se e a única coisa que vai poder permanecer nesta nova era, nesta nova rede planetária que esteve a ser construída durante muitas eras, no silêncio, no coração e na mente das grandes sementes estelares, tá? Este é um momento onde só vai poder existir a verdade, a autenticidade. E vão passar a existir grandes seres, grandes almas que vieram cá ser grandes inspiradores. E inspiração é o quê? Inspiração é quando a mente e o coração estão alinhados. É isto que é estar regulado na nova era, é este o trabalho que nós todos que estamos aqui agora em consciência viemos fazer. Primeiro, sabermos-nos autorregular para podermos depois inspirar tudo e todos à nossa volta a fazerem o mesmo. Então estes são os grandes líderes da nova era. São seres inspiradores, são seres que usam a intuição associada à ação. Então, inspiração é uma ação inspirada, não é uma ação impulsiva, porque as ações impulsivas vêm da mente, vêm muito do nosso instinto primordial, vêm muito do nosso lado masculino, que quando identifica algo que quer ter e quer obter, vai atrás, vai caçar, quer criar, quer manifestar, mas não há sustentação da sua intuição. Então, na nova era, qualquer homem, qualquer mulher vai ter que trabalhar muito o seu feminino e o seu masculino, o equilíbrio, a harmonização das suas polaridades. E é muito importante porque quando um homem e uma mulher tomam ações inspiradas, não há como falhar. Porque a ação que eu tomo não vem de um lugar de excitação, vem de um lugar de contemplação, de introspeção, de regulação. Então, eu nunca mais na vida me vou
comprometer com alguém que não esteja alinhado com tudo aquilo que eu sou e que eu alcancei dentro de mim. Eu nunca mais vou aceitar estar a trabalhar com alguém ou em alguma empresa que não me retribui da mesma forma, não me dá em reciprocidade tudo aquilo que eu dou para a empresa. Tá? Então, a era dos novos relacionamentos chegou, que é uma era muito, muito equilibrada, muito harmonizada, muito regulada. E, na realidade, eu já falo nisto há tantos anos, mas eu sempre fui a louca, aquela que dizia coisas incríveis e que era disparatada, era desregulada, era desequilibrada, era uma sonhadora, e na realidade eu estou aqui hoje para vos dizer a cada um de vocês que sonhar foi a melhor coisa que eu trouxe à vida. Foi ter a capacidade de sonhar e de acreditar nos meus sonhos e de não desistir e de ser muito persistente e resiliente. Sabem porquê? Porque desistir é morrer. E eu não quis morrer. Eu escolhi viver e deixar de sobreviver. Por isso hoje trabalho aqui muito na descontinuação e na desprogramação da Matrix, tá? Da velha era, do velho paradigma, e comecei a trabalhar aqui com muita força, com muito empenho, com muita determinação na era da ascensão, na era da expansão de consciência. É muito difícil, é muito desafiante, pede-nos muito trabalho interior, pede-nos muita dedicação. E foi isso que eu estive aqui a fazer. Eu tive que me afastar bastante aqui das redes sociais e do mundo todo cá fora, da exposição. Porquê? Porque eu tive que renascer. Quem acompanha a minha jornada, quem acompanha aqui o canal, sabe que eu em 2024 fiz uma viagem que foi a viagem mais transformadora da minha vida. Foi ao Antigo Egito, ao Egito, que foi onde eu tive um encontro com toda a minha ancestralidade. E foi muito forte, foi um encontro soberano, mas absolutamente transformador, porque eu trago aqui uma grande conexão ao Egito, ao Antigo Egito, e com grandes processos de iniciação, e a minha alma neste último ano e uns meses, esteve completamente em transição. Eu estive a fazer a transição da minha alma para um novo tempo, e o nome que é dado a este processo é exatamente The Halls of Amentis, que é o quê? Que é os corredores da Amentis. É exatamente o momento onde a nossa alma não morre, não é? O nosso corpo não morre fisicamente, mas ele tem que fazer uma travessia muito grande, os corredores de Amentis. Eu vou deixar aqui no canal informação sobre este processo iniciático, que é muito doloroso, porque é exatamente a morte do nosso velho eu até atingirmos o nosso processo de individuação. Não é? É a morte do ego e a entrada na grande jornada da nossa alma. Então, os corredores de Amentis, quem passa por esse processo tem uma morte absoluta. Tem uma morte absoluta. A única coisa que acontece é que o seu corpo permanece. E é como se a nossa alma tivesse que criar espaço na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espaço físico, para varrer todo o passado. Tá? Isto é um processo iniciático dos mais intensos, que uma alma em expansão e em ascensão vem aqui viver. E a nossa alma organiza tudo de forma tão exemplar. Meu Deus, Oscar! Desculpem, porque ele está ali a olhar para uma vela. Já está.
Pronto, ele é doido. Então a nossa alma utiliza este processo e arranja as situações, as experiências, as pessoas, os locais mais incríveis para que todos nos ajudem, tá? A nós completarmos com excelência esta travessia. É fácil? Não. É a morte maior que uma alma vem ter em vida. Então é o quê? É um renascimento absoluto. E foi aí que eu estive este último ano e meses. Porquê? Porque eu precisava de descontinuar toda a minha velha existência. Eu precisava de descontinuar feridas da minha criança interior, de abandono, feridas de rejeição, feridas de traição, feridas de julgamento, feridas de injustiças, feridas de ingratidão, não é? Que uma alma carrega de muitas experiências, não é? De muitos relacionamentos kármicos, e por isso eu escolhi estar sozinha estes anos todos, numa jornada de chama gêmea, onde foi uma escolha não querer estar noutro relacionamento. Porquê? Porque foi a primeira vez na minha vida que eu me escolhi. E hoje todo o trabalho que eu faço e que agora grandemente nesta nova fase dourada eu venho fazer é ajudar cada mulher, cada homem, cada ser humano a nunca se esquecer que esta é a sua maior verdade. O maior relacionamento da nossa vida é sempre primeiro connosco. Porque é aqui que nós estabilizamos e regulamos todo o nosso ser e temos capacidade de nos ouvirmos, de nos escutarmos, de nos sentirmos, de nos abraçarmos e de curarmos acima de tudo todas as feridas que trazemos na nossa alma. Então, para isso há muitas ferramentas. Eu trabalho aqui com muitas ferramentas quânticas, trabalho muito aqui também a parte cognitiva, não é? Nós todos trazemos dons psíquicos muito elevados, é só uma questão de ativarmos cada um deles e, claro, lá está, saber com o qual é que nós gostamos mais de trabalhar, não é? Há muitas pessoas que trazem o dom da claricenciência, que é elas sentem no seu corpo físico ambientes, pessoas, situações, experiências, não é? Portanto, a claricenciência detecta, é uma antena muito grande que o nosso corpo tem de detectar pessoas que supostamente serão lindas e maravilhosas, só que não. A clarividência é outro grande dom psíquico, que é o quê? Que é eu conseguir ter acesso à verdade da coisa, embora a coisa não mostre essa verdade, tá? A claricognição é o quê? É um dom muito grande que o ser humano traz de saber as coisas sem saber as coisas, tá? E eu trabalho muito com este dom psíquico há muitos anos, desde que me lembro que sou pessoa, não é? Que sou gente, que é, eu sei das coisas antes das coisas acontecerem e não sei porque é que achei, mas sei. Porque é que uma pessoa que trabalha com claricognição sabe das coisas? Porque isto é tudo um trabalho quântico e o ser humano está habituado a ver tudo de forma linear, mas o nosso mundo não é linear, é espiralado, nós vivemos em espiral. Então, tudo aquilo que eu sou hoje é tudo aquilo que eu sempre fui e é tudo aquilo que eu sempre serei. Isto é a nossa essência. A nossa essência nunca muda. O que muda é a nossa personalidade. A nossa personalidade vai mudando de acordo com as passagens que nós vamos fazendo na vida. Em locais, em relacionamentos, com pessoas, tá? Com experiências, e é isto que é chamado de epigenética, que é o quê? Que é eu sou resultado do meu meio ambiente. Tá? Então, por isso eu digo isto sempre, cuidado com aquilo que tu ouves, cuidado com aquilo que tu vês, tá? Cuidado com aquilo que tu lês,
Cuidado com as pessoas com quem tu estás, cuidado com as pessoas com quem tu te relacionas. Porquê? Porque elas são todas energia. E se a energia cá fora não estiver alinhado com a vibração que nós somos dentro, o que acontece é que o nosso campo vibracional, o nosso corpo etérico, vai completamente desregular. Porque onde há alinhamento, há direcionamento, certo? Então, esta nova era vai-nos pedir muito pés no chão, tá? Mas cabeça nas estrelas, que é o quê? Ok, eu vou precisar de ir à minha consciência expandida, mas não me interessa nada ficar ali na espiritualidade do conhecimento, da sabedoria excepcional, se eu não trouxer toda esta energia para o mundo material. Estão a perceber? Então, espiritualidade sem fisicalidade na nova era não pode existir. Por isso é que há muita coisa que vai ter que cair, porque não vai ter sustentação. Então, é muito importante para esta nova fase, porque nós precisamos de estar aqui a desenvolver cada vez mais os nossos dons psíquicos. Porque quando eu tenho o meu dom da clarividência, clarissenciência, claricognição, clareaudiência, que é o dom de eu ouvir mensagens do campo, tá? Às vezes acontece muito quando estou a dormir, eu ouço palavras e eu não sei o que é que aquilo quer dizer. Aliás, eu tenho muitas histórias destas, não é? Onde eu pedi informação ao universo e que eu não sabia descrever o que é que estava a acontecer e no dia seguinte aparecia-me na minha tela mental, não é? Palavras que eu nunca tinha ouvido e depois eu ia pesquisar e elas estavam de acordo com aquilo que eu precisava, da resposta que eu precisava de obter. Então, isto é o quê? Isto é sabedoria da nossa alma e ela está gravada no nosso ADN. Então, nesta nova era, nós vamos precisar muito estar conectados ao nosso ser espiritual, mas também ao nosso ser físico, tá? Então, eu tive que fazer esta morte soberana do meu antigo eu, porque ele teve que existir, a Patrícia Peixinho do passado tinha que existir, porque ela foi criada. A minha consciência criou a consciência superior da minha alma, tá? Ela trazia um mapa e este mapa dizia que eu, até certo ponto da minha vida eu teria que passar por este percurso até chegar ali. E durante esse tempo da minha jornada eu tive que cumprir muitos contratos com a minha alma, tá? Eu tive que ter relacionamentos com determinadas pessoas a nível emocional, a nível de amizade, tá? A nível profissional, eu tive a nível de experiências em certos locais, tive que viajar para certos países. Porquê? Porque a nossa alma traz contratos kármicos. E nesta nova era, que é onde nós estamos agora, tá? Que é o êxodo, é a travessia, é trazer as almas para a nova era, tá? Este é o trabalho da nova era, é todo o conhecimento que a minha alma carrega e sustenta, dá eras, não é? Eu sou uma chama gêmea, então uma chama gêmea são almas que já viveram, são almas anciãs, são old souls, então elas carregam a sabedoria do universo dentro de si. E durante muitos anos, deixem-me aqui dizer-vos, eu durante muitos anos tive muita falta de coragem, vergonha até de assumir quem eu era. Porquê? Por causa da sociedade onde eu estou inserida, não é? Onde eu estava inserida. Eu estava inserida numa sociedade programada onde falar dos assuntos que eu sempre falei, não é? Sentir as coisas que eu sempre senti, fazer as coisas que eu sempre fiz, sempre foram criticadas, julgadas e por isso eu tive que desprogramar-me e durante muito tempo eu fui muito mal falada, eu fui muito criticada, eu fui muito julgada, assim como muitos de vocês que estão aqui a ouvir-me e deixem-me aqui um coração branco se vocês sentem que esta é a vossa verdade, se vocês foram apunhalados,
se vocês foram criticados, se foram julgados, foram completamente massacrados, mas ainda assim conseguiram manter a vossa verdade e a vossa pureza e a vossa integridade do vosso coração. Isto são seres angélicos aqui na Terra. Então, se vocês sentem, se tu sentes que és um destes seres que foste massacrado, apunhalado, julgado, criticado, traído, desiludido, deixem-me aqui um coração branco, tá? Porque juntos nós vamos fazer uma travessia muito bonita, te garanto, vos garanto, porque chegou a hora, tá? Eu tive que estar escondida, muitas almas espalhadas pelo mundo estiveram escondidas, exatamente porquê? Elas tinham que estar escondidas, porque se elas revelassem tudo aquilo que elas agora vêm revelar, o conhecimento ia-se perder, sabem? O conhecimento ia-se perder, ia-se dissolver, ia-se diluir e não ia ser aproveitado. Tá? Então, a espiritualidade acontece de uma forma soberana, completamente. Tudo está organizado de uma forma tão disciplinada que é assustador. Tá? Então, cada coisa só acontece quando pode acontecer. Cada experiência que a nossa alma vem cá viver, ela só vai ser vivida quando ela está pronta para viver essa experiência. Tá? Nem um dia antes, nem um dia depois. Isto é a consciência mais elevada que nós podemos ter. Então, não queiram apressar nada na vossa vida se vocês ainda não estiverem prontos. Sabem porquê? Porque se vocês quiserem viver aquilo que querem viver antes de estarem preparados, vocês vão arrepender-se redondamente. Porque nem vocês estão preparados para a coisa, nem a coisa está preparada para vocês. E é aqui que se perde a grandeza e a beleza da verdade, da totalidade e da unidade. Então, este momento é um momento muito grande onde nós vamos trabalhar a consciência unificada. Consciência unificada. Quando eu estou com a minha consciência unificada, tá? E este é o trabalho que eu faço agora convosco nesta nova era, porque eu tive que desprogramar tudo aquilo que eu era, porque eu tinha ainda que trabalhar as minhas feridas da rejeição, do abandono, da traição, do julgamento, que ainda vibravam dentro de mim. Por muitas experiências horríveis que eu vivi desde muito nova. Eu fui assediada, eu fui... vivi coisas horríveis, momentos muito, muito dolorosos para uma criança viver, onde eu não tive sustentação, tá? Presencial de um humano que me tivesse a proteger, tá? E não quero entrar aqui em pormenores, mas era uma ferida muito grande que eu trazia, que era a ferida da traição. Eu fui traída pela pessoa que supostamente mais me devia amar e não foi possível. Hoje estou em paz com esta pessoa, com esta situação, porque ela fez aquilo que ela sabia fazer e quem está em consciência sabe aquilo que eu estou a dizer, não é? Então, um dos grandes trabalhos que uma alma veio aqui trazer à Terra foi aprender e saber perdoar. E saber perdoar, acreditem, meus amores, é a coisa mais incrível que nós podemos fazer por nós. Não é pelo outro, é sempre por nós, porque isso dá-nos uma paz no coração muito grande, está bem? Então, há uma era muito grande a começar. As grandes almas do novo tempo, os arquitetos do novo tempo, que eu já trabalho há tantos anos, estão agora prontos para fazer a sua grande travessia e ancorarem a sua sabedoria. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer. Na nova era, e ainda mais agora com a entrada de Saturno em conjunção com Neptuno, não é? Portanto, responsabilidade espiritual. Saturno, o pai do tempo, o Deus Cronos, aquele que nos ensina a sermos completamente disciplinados, organizados, estruturados, com Neptuno. Tá? Neptuno é a oitava acima de Vênus, então Neptuno é o amor mais puro, é amor incondicional. Então sim, meus amores, agora é para vivermos relacionamentos muito, muito bonitos, estruturados, tá? Muito, muito bonitos, mas organizados. Relacionamentos divinos,
relacionamentos com a frequência de chamas gêmeas, que são deuses encarnados. Deuses que se libertaram do seu ego e que agora estão apenas aqui ao serviço da Terra. Tá? Então, este grupo de almas com quem eu estou hoje aqui a falar é um grupo, é um nicho. Porquê? Porque nem todas as pessoas tiveram a capacidade de já chegar a este momento com a sua alma pronta para trabalhar ou para encarar tudo aquilo, todos os desafios que vão ter que encarar. Porque há uma coisa que vocês vão ter que perceber, meus amores, e eu não sei quem é que vai encontrar este vídeo e quando é que vão encontrar este vídeo, porque isto é atemporal, mas acreditem numa coisa, tá? Há muita coisa, há muito desafio que vem pela frente. E se não estivermos aqui num processo de soberania e sabedoria absoluta, nós não vamos conseguir. Porquê? Porque a desilusão é tanta e é tão grande, e eu tenho estado a ver tudo no meu mundo exterior, tudo está a colapsar. E, na realidade, tudo aquilo que está a colapsar, eu já sabia que ia colapsar. Não porque eu sou excepcional e espetacular. Lá está. Porque eu ouço-me, eu sinto-me e sinto o campo à minha volta. E sim, tenho dons trabalhados, mas eu posso-vos garantir, qualquer pessoa que me está aqui a ouvir tem todos os dons que eu tenho. Tá? Só que eu escolhi fazer uma travessia sozinha, e esta travessia sozinha foi tão importante para eu não me dispersar, porque ainda assim, no início da minha jornada de chamas gêmeas, eu perdi muito tempo, muita energia, eu perdi muita vontade de acreditar novamente na vida e em Deus dentro de mim, porque aquilo que me foi mostrado não era aquilo que eu estava a viver. Tá? Então havia discordância e dissonância entre aquilo que é em cima e aquilo que é em baixo. Por isso eu hoje vos digo, nós não vivemos num mundo linear, o nosso universo é espiralado, tá? Nós estamos constantemente a ir cá abaixo e a ir lá acima, a ir buscar informações ao futuro, tá? A ir buscar informações ao passado para ressignificarmos tudo, tá? E podermos desenvolver a energia da paciência, tá? Para mim, a virtude da paciência, a paciência é uma grande virtude, é a ciência da paz, foi talvez a maior virtude que eu tive que desenvolver nesta vida. Saber que as coisas não estão no tempo em que eu espero que elas aconteçam, mas saber que querer é criar, querer é poder, tá? Nunca se esqueçam disto. Querer é criar, querer é poder. E não é o querer de eu quero, é o querer de acreditar. Então deixem-me aqui nos comentários do vídeo para ativarem esta frequência. Querer é criar. Querer é criar. Querer é poder. Querer é poder. E acreditem que é verdade. Quando eu creio, eu tenho o poder de criar tudo aquilo que eu quero. Não através do meu ego, não de um lugar do ego, mas de um lugar de sabedoria interior. Por isso eu vos disse que comecei a dizer isto. Esta é uma nova era de inspiradores, de inspiração. Não mais uma era de ir atrás dos desejos, de ir atrás das coisas, de lutar, de esforçar. Não. Por isso eu criei aqui a frequência MAP, um mundo amoroso e poderoso, e onde eu trabalho essencialmente com mulheres. Mulheres que são magnéticas, amorosas e poderosas, que alinharam coração e mente, intuição e razão, tá? A sua lua, o seu aspecto interior, e o seu sol, o seu aspecto exterior, o seu feminino e o seu masculino, o seu yin e o seu yang, tá? Então, isto é ser MAP, mulheres magnéticas, amorosas e poderosas, que são mulheres sábias e mulheres soberanas. E esta nova era é a soberania feminina,
aquele lugar onde a mulher sabe quem é, onde a mulher sabe o que quer e, acima de tudo, aquilo que não quer mais. Aquilo que ela não permite mais ter, aquilo que ela não permite mais querer manifestar. Porquê? Porque a mulher da nova era é uma mulher que veio criar um campo tão bonito à sua volta que ela vai prolongar a sua juventude. Porquê que ela vai prolongar a sua juventude? Porque o elixir da juventude é sabermos ter o melhor relacionamento connosco. É não queremos ser perfeitos, mas é queremos ser presentes. Presentes para nós, para a nossa verdade, para a nossa integridade, para a nossa autenticidade e curarmos as nossas feridas das rejeições e das manipulações e das traições e das injustiças e do caneco, para não andarmos atrás de homens que vamos precisar que nos validem ou que nos valorizem. Nós não precisamos disto na nova era, porque qualquer mulher soberana faz isso por si própria. E os homens também, é muito importante para os homens não quererem ter algo só para a sua autovalorização. Porque os homens muitas vezes estão em relacionamentos com mulheres que não amam, que não gostam, por comodidade, por aparência, está bem? Por aparência, por necessidade de serem validados e valorizados. Mas esta era destes relacionamentos tóxicos acabou. Acabou. Na nova era dourada, tudo o que é verdade vem à tona. Então, por isso é que se está a ver tudo a acabar. Tudo o que não é verdadeiro vai acabar. E por isso, preparem-se, preparem a vossa mente, preparem o vosso coração, porque há muita coisa que vai ser mostrada, muita coisa que vai ser divulgada, tá? Esta história toda dos ficheiros que estão a ser divulgados, não são só estes ficheiros, meus amores, eu já falo nisto há tantos anos. Há muita gente que nós julgávamos que eram um certo tipo de pessoas que agora se está a revelar, tá? E aquilo que eu digo sempre, não se percam quando isto atingir pessoas da vossa rede mais imediata, porque vocês vão se desiludir. Então, não entrem nestes jogos de manipulação, tá? Não se afundem com os outros, aprendam a preservar-se, aprendam a proteger-se, está bem? E eu quero mesmo agora, nesta nova era, com um novo empenho, uma nova garra, uma nova determinação, uma nova presença, um novo compromisso, estar aqui com mais atividade, porque quero muito que esta nova era seja uma era de inspiração, de ação inspirada. Pessoas que são os novos líderes da nova terra, são seres absolutamente iluminados. Mas iluminação não é mais do que autenticidade. É a capacidade que cada um de nós tem de viver em verdade. Tá? Em estarmos em trabalhos que nos honrem, que nos paguem de acordo com aquilo que nós somos, fazemos, criamos. Tá? Não nos permitirmos estar em relacionamentos que não honrem tudo aquilo que nós somos, não é? Não permitirmos ir atrás de algo que não é para nós. E isto é muito importante. E eu vou-vos dizer uma coisa muito importante. No início da minha jornada de chama gêmea, eu canalizava muita informação. Eu escrevia muito. E lembro-me em 2011, eu estava a viver, eu conheci o meu catalisador, não a minha chama gêmea, mas um catalisador, que era um ser muito bonito. Foi uma pessoa que me ajudou muito na minha jornada. E eu achava que ele era a minha chama, porque ele ajudou-me realmente muito e trouxe-me uma energia do masculino. Desculpem, mas eu estou a ficar com os lábios secos, eu já sabia que isto me ia acontecer de falar. Eu quando o conheci, ele iluminou-me, porque eu estava perdida, eu estava mesmo na sombra, que o meu pai tinha falecido e eu tinha acabado um relacionamento muito forte, muito doloroso. Já repeti esta história, mas é para quem chegou aqui e nunca tinha ouvido. Tá? Então, o catalisador foi um homem muito importante na minha jornada, da minha alma. E há um dia em que eu estou a escrever, não é? Porque eu recebo muitas mensagens através da escrita,
e estou a escrever e lembro-me que a fonte, o cosmos, o que vocês quiserem chamar, Deus, a inteligência divina dentro de mim, o meu eu superior, o que quiserem chamar, eu comecei a escrever. Tu vais conhecer o universo com a tua chama gêmea, tu vais conhecer o universo com a tua chama gêmea. Isto foi em 2011 e para mim, eu em 2011 eu devia ter 5 anos, não é? A minha estrutura mental, emocional e espiritual já era desenvolvida, mas não tem nada a ver com aquilo que eu vinha depois cá a ativar, como é óbvio, não é? E lembro-me que eu escrevi isto e que depois eu recebi esta informação. A tua história será de David e Golias. E ali é que eu fui ao fundo. David e Golias, o que é que ele está para aqui a falar e tal. E eu recebia tanta informação, que houve um tempo em que eu deixei de querer escrever. Está bem? Eu tenho tantas histórias que eu posso contar, meu Deus, eu podia escrever 200 livros. Agora ele estava a lembrar de outra história fabulosa que eu vivi. David e Golias. E aquilo, eu muitas vezes deixei aquilo para trás, porque eu às vezes até ficava desconfortável com algumas informações que eu recebia. E só há muito pouco tempo, há alguns anos atrás, é que eu percebi esta história do caminho das chamas gêmeas, ser eu conhecer o universo, não é? Como é óbvio, não é? Uma chama gêmea é o universo, ela tem a consciência universal dentro de si, não é? Porque ela já viajou por muitas eras, muitas esferas, muitos planetas, muitas constelações, não é? Muitas galáxias. Então ela contém dentro de si, no seu ADN, os códigos do universo. Como é óbvio, os códigos da totalidade e da unidade. Mas a história de David e Golias é exatamente isso. É o quê? E quem sabe da história de David e Golias é exatamente isso, não é? David ganhou a sua batalha com Golias, que era um gigante, e David era mínimo. Ele ganhou, porquê? Pela força do seu coração, pela força divina dentro de si. Então, esta é a história de uma chama gêmea, que é uma guerra espiritual muito grande. Possivelmente eu falarei sobre isso mais à frente, mas se quiserem que eu fale aqui de chamas gêmeas, eu deixei de falar muito neste tema porque o campo da chama gêmea está completamente corrompido e eu tive que me calar, porque se eu viesse para aqui eu ia partir isto tudo. E eu acho que eu só vou partir isto tudo quando me pedirem para eu partir isto tudo. Mas a história da chama gêmea é uma guerra espiritual muito grande entre a sombra e a luz, está bem? Onde cada uma das polaridades representa uma energia, no entanto, cada polaridade contém as duas energias. When you know, you know. Quem sabe o que eu estou a falar, deixe-me aqui um foguinho, tá? Uma chama, tá? Cada polaridade, tá, da alma de uma chama gêmea, uma representa a luz, outra representa a sombra. Mas cada polaridade é um ser individual também, no plano físico, onde cada um também contém a sua sombra e a sua luz. Portanto, os dois, cada um representa a sombra e a luz, mas dentro de si, cada um também tem e representa as duas polaridades dentro de si próprio. Então, a guerra espiritual de uma chama gêmea, tá? Os ataques espirituais consecutivos que cada um vive na sua jornada não são mais do que os seus aspectos interiores, as suas guerras internas que a pessoa trava consigo própria. Então, a história de David e Golias é isto, não é? Se calhar até vou fazer um vídeo só sobre isto. A história de David e Golias é isto, o espelhamento de chama gêmea é tão importante. Porquê? Porque ele vem-nos mostrar as guerras internas que nós travamos connosco, não é? Então, tudo aquilo que eu vejo espelhado fora é algo que eu tenho que trabalhar dentro. Então, o que é isto de David ter ganho a Golias, não é? Que era um monstro gigante. Como é que David, tão mínimo e com a sua paz, com a sua sabedoria, com a sua calma e com a sua soberania, conseguiu ganhar? Pelo amor, tá? Então, como é que nós travamos a nossa batalha, a maior batalha na nossa vida dentro de nós? Através do amor próprio, através da auto-resiliência, tá? Da autopreservação, do auto-valor, do auto-perdão, do autoconhecimento.
Está bem? Então, quando nós somos compassivos connosco, quando trazemos amor para dentro de nós, quando colocamos amor em tudo o que somos, em tudo o que fazemos e não queremos atingir a perfeição, queremos atingir a consciência, tá? É aqui que tudo muda dentro de nós. E é aqui que David ganha a Golias. Porque quem ganha é sempre a força mais elevada. E a força mais elevada é sempre o amor. Tá? Então, amores, eu quero muito estar aqui agora numa realidade nova, tá? E digam-me aqui se vocês já estão na vossa nova realidade, tá? Nova era dourada, nós viemos criar aqui um novo blueprint. Golden Era Blueprint. Isto é uma nova era de relacionamentos que só pode ser sustentada primeiramente através de um relacionamento interior gigante. E este é o nosso império. Quem conseguiu construir e quem conseguir construir daqui para a frente o seu império dentro de si, quem conseguir erguer os seus maiores pilares dentro de si, o seu feminino amoroso e o seu masculino poderoso, está pronto para a nova era. Quem andar aqui a corromper-se a si próprio, a manipular o outro, a tentar ser espertinho, a tentar engolir a coisa, a tentar querer ser melhor que o outro, competir com o outro, julgar o outro, criticar o outro, massacrar o outro, vai se afundar à grande. Porquê? Porque a grande equipa espiritual chegou. Nós não estamos cá sozinhos. Aliás, a boa coisa deste tudo é que nós somos aqueles pelos quais a Terra esperou durante eras. Então, muita ancestralidade agora ancorada na nova Era Dourada. Porquê? Porque as sementes estelares que estão aqui agora, elas vieram trazer códigos muito grandes, tá? E é preciso ter coragem para estar cá agora e eu quero muito aqui falar contigo e perguntar-te aqui quanto é que estás preparado para seres quem tu és. Porque eu vou-vos dizer uma coisa, o preço da autenticidade é elevadíssimo, é a maior fatura que nós pagamos. Mas uma coisa eu vos garanto, por mais momentos difíceis que vocês possam viver, por mais momentos em que vocês vos apeteça desaparecer, acreditem, se vocês forem verdadeiros, autênticos e disserem sim quando querem dizer sim, dizer não quando querem dizer não, e não dizerem sim quando querem dizer não e dizerem não quando querem dizer sim, quando vocês forem verdadeiros, autênticos, soberanos, sábios, magos, alquimistas, deuses, quando vocês forem deuses, quando vocês souberem estar aqui na verdade da vossa criação e saírem da Matrix, trabalharem na Criatrix, tá? Que eu vou falar sobre isto também noutro vídeo, eu vos garanto uma coisa, um plafond gigante de bênçãos vai cair sobre a vossa vida. Está escrito. Está escrito. Então, vamos aqui acabar desta forma. Vamos aqui estar completamente calmos, tranquilos e trazer à consciência, tá, de que somos seres realmente importantes para esta nova era. Um abraço no vosso coração e vamos juntos liderar esta nova era, porque almas elevadas vêm elevar a nova terra. Até já!